O Fábrica D tem os cursos mais completos do mercado. Ana queria passar para um vestibular super concorrido, mas tudo que ela achava na internet estava muito superficial. Pedro queria passar para o IME, mas os cursos online não o agradavam. Roberta estava com dificuldades em cálculo na faculdade. E o Flávio estava tentando pela terceira vez medicina, mas estava cansado daquela mesmice de sempre. Mas todos podem contar com Fábrica D e tem cursos a partir de R$ 9,90 ao mês. Então, não tem mais desculpa. Quer aprender? Vem pro Fábrica D. Fala, galera do Fábrica D. Estamos hoje aqui em mais uma aula de Química para a SpaceX. O assunto novamente é Físico-Química e hoje vamos pegar uma questão que é um pouquinho diferente do bem comum que costuma ser cobrado, mas é uma questão também que já caiu na SpaceX, beleza? Que é aquela questão em que o ácido ou a base envolvidas que vão se dissociar não são fortes e sim fracos, ou seja, a gente vai ter que saber lidar com aquela tabelinha que envolve a constante de ionização. Então, como é que vai ser esse trem aí? Joga a questão na tela. Na questão, ele fala então assim, gente, então vamos tomar muito cuidado e prestar muita atenção, porque essa questão ela é diferentona, né? Então, vamos lá. Ele fala assim, ó. Na indústria de alimentos, para se evitar que a massa de pães e biscoitos fique com aspecto amarelado, utiliza-se como aditivo um ácido orgânico fraco, monoprótico, sublinha aí o fraco e o monoprótico, né? Que é, no caso, o ácido propanóico. Considerando-se a constante de ionização desse ácido como 1 por 10 a menos 5 e as condições de temperatura e pressão de 25 graus Celsius e 1 atm, o pH aproximado de uma solução de concentração 0,001 mol por litro desse ácido é. Volta para mim. Então, olha só, pessoal, o que acontece? Se fosse um ácido forte, sem problema. Tudo que eu teria aqui de reagente iria, né? Até porque aqui a relação é 1 para 1, né? Aliás, por que a dissociação tem essa equação? Né? Algumas coisas aqui. Saber o que é ácido propanóico, eu não vou entrar muito nesse detalhe, como é que é a fórmula dele, porque aí teria que voltar à parte básica de orgânica, que isso, para quem é nosso aluno, tu já viu há muito tempo no site, né? Se não, voltar lá nessa aula e dá uma olhada. Agora, saber por que ele só gera um íon H+, e o resto fica aqui dentro ainda, é porque ele fala isso daqui, gente, que o ácido é monoprótico. E sendo monoprótico, já quer dizer justamente que ele vai apenas desgarrar um íon H+, e o resto fica lá grudadinho, juntinho no restante. E aí, qual é a ideia? Eu tenho que usar a constante de ionização, que é o Ka, que é calculada como? Você lembra? Isso é fazer o quê? O produto da concentração dos produtos sobre o produto da concentração dos reagentes. No caso aqui, um só. Ok. Elevado aos coeficientes que eu tenho, né? Como aqui em cada um. No caso é tudo 1, não vai estar elevado a nada, né? Quer dizer, vai estar elevado a 1 que não vai aparecer na conta. Mas eu tenho que estar sempre com a reação equilibrada, que se aqui fosse um 2, por exemplo, isso seria importante sim para montar essa constante. Mas vamos lá. O grande problema aqui que o pessoal se enrola é como eu monto a tabela que eu vou te mostrar agora. Isso aqui é a mesma coisa que 10 a menos 3, né? Vou te dizer que você acha chato, mas já é melhor colocar isso aqui como 10 a menos 3 molar, 10 a menos 3 mol por litro de cada. E no início eu tenho 0 de um e 0 do outro. Se eu perco aqui x mols desse cara, cada um mol desse não forma um desse, um desse. Então, cada x mols que eu tiro daqui vão dar origem a x mols de H+, e x mols do outro produto, tá? O que importa é você perceber o que, galera? Com isso daqui, eu já tenho como montar a constante de ionização. E aí, como que ela é montada? Vamos lá. É fazer, como eu tinha avisado, a concentração dos produtos elevado, no caso ali, ao expoente, que é o coeficiente que eu tenho em cada um, que no caso são 1 e 1 mesmo, então beleza, não, Brasil, sobre, no outro, a concentração do ácido propanóico, que é o reagente. Então, vamos lá. 10 a menos 5 do Ka é igual aqui em cima a x vezes x, né? Que é a concentração desse vezes a desse, sobre a desse daqui, que é 10 a menos 3 menos x.
Muito cuidado com essas continhas, é que elas são um calcanhar de Aquiles de muito aluno bom, tá? Vou passar isso daqui para o outro lado multiplicando e vai rolar um distributivo, né? Porque você vai ter o quê, galera? Quando você fizer isso, olha só. Vai ficar o quê? 10 a menos 5 vezes 10 a menos 3 menos x, que vai ser igual a x ao quadrado aqui. 10 a menos 5 com 10 a menos 3, 10 a menos 8. 10 a menos 5 com menos x vai dar 10 a menos 5x. Só que, cara, o grande problema é o quê? Teoricamente, se eu passo do outro lado, vai dar uma equação do segundo grau. Mas que equação do segundo grau é essa, maluco? O grande problema disso daqui é que você tem que ter... A físico-química exige que o cara tenha uma malemolência algébrica. Eu sempre digo que a físico-química é aquela matéria que junta tudo de matemática, física e química em muitas situações para resolver uma questão. 10 a menos 5x, gente, aqui é 1 vezes x ao quadrado. 10 a menos 5 é 0,00001. Não sei se eu errei a quantidade de zeros, tá? Mas, gente, é muito pequeno, próximo disso daqui. O que vai ser essa porcariquinha próxima a esse cara? Nada. Para efeito de conta, nada. Para efeito de conta, a diferença é quase nenhuma. Então, por isso que eu posso chegar aqui e fazer que nem o crush faz contigo. Desprezar a conta. Calma, tá? Então, ó, você aqui, ó, pessoas quase chorando do outro lado da tela, se lembrando de situações. E aí, se o x ao quadrado é 10 a menos 8, tirando a raiz quadrada em ambos os lados, você vai ter o quê, né? Que x de um lado é 10 a menos 4 do outro, tá? Esse x aqui, que é 10 a menos 4, é justamente a concentração em mol por litro de H+, que eu terei no final, pessoal, tá? Então, a questão, ó, acabou. Você vai ter o quê? Se a concentração de H+, que eu tenho no final, é 10 a menos 4 mol por litro, eu não fiquei aqui mudando de mol para depois voltar para mol por litro, que está tudo no mesmo diferencial. Não se alterou o volume aqui na reação, então, como foi na outra questão. Então, tudo bem. Logo, você vai ter ali que o pH da questão, que é menos log da concentração de H+, ele vai ser, então, aqui, menos log de 10 a menos 4. Aí você faz como você preferir, né? Pode fazer peteleco com menos 4, pode fazer por outros meios. Aqui tem 1001 maneiras de fazer isso. Fazendo peteleco, menos 4 vem para frente, o menos 4 vai encontrar o menos 1, oi amigo, e menos 4 vezes menos 1 vai dar o quê? Vai dar 4, tá? Produto, né, gente? Vou dar 4 log de 10. Sabemos que quando você não escreve a base é o log decimal. Então, log de 10 na base 10 vale 1. Então, o pH que ele tanto queria, ele será igual a 4. Tá bom? Então tá aí, galera. Tá? Mais uma questão feita e destruída por nós. Vê se tá tudo bem aí. Vamos marcar a letra. Bota de novo na tela a questão. Isso era, no caso, a letra... A letra B de nádegas, tá bom? Então, letra B tá aqui. Mais uma missão cumprida rumo à PrEP, rumo à vitória, tá? Então não esquece de passar no nosso site, que é o fabricad.online, onde você encontra todas as matérias de correção de redação, simulados, listas de exercícios e aulas desse nível. Também tem a parte de embasamento, a parte um pouquinho acima também, né? Para te dar uma instigada, para se preparar sempre para o pior cenário, que a gente nunca sabe o que esses malucos vão fazer numa prova e podem sair descendo a lenha em você, pobre candidato, e você tem que estar preparado. E o aluno do Fabricad com certeza estará preparado, tá bom? Um beijo, boa noite, manhã, madrugada de estudos e até mais. Valeu, gente! Fala, galera da PEP! Vamos hoje aqui a mais uma questão de química e vamos pegar agora a parte de físico-química. Essa parte é uma parte bem importante que gera muita dúvida no pessoal
para muitos é a matéria mais complicada, para outros nem tanto. E vamos aqui desmistificar mais uma questão que caiu na SpaceX mesmo. Ela não foi autoral, ela é a questão da SpaceX. Então, o que acontece aqui, pessoal? Vamos ler então aqui juntos o que vai acontecer nessa questão, que vai tratar sobre uma reação de neutralização. Joga na tela então o enunciado. E, lendo o enunciado, ele fala aqui o seguinte, ó. Uma solução aquosa de 100 ml de ácido clorídrico, HCl, de concentração 1 mol por litro, que é a mesma coisa que um molar, né? Foram adicionados 400 ml de solução aquosa de hidróxido de sódio, NaOH, de concentração 0,75 mol por litro. Considerando-se que a solução básica foi parcialmente neutralizada pela solução de ácido. O ácido clorídrico é um ácido forte, o hidróxido de sódio é uma base forte, e o pH da mistura resultante dessa reação de neutralização vai ser igual a quanto? É isso que ele quer saber, né? Dado que o log do 4 é 0,6. Bom, volta para mim. Bom, o lance de que a base foi parcialmente neutralizada pelo ácido é uma informação que ele foi bonzinho, porque você poderia muito bem ser forçado a perceber isso ao longo da questão, tá? Então isso aí, não espere que numa outra questão ele desse isso, que dá para fazer sem essa informação, porque a gente vai concluir aqui nos cálculos que realmente vai ter base sobrando, vamos assim dizer. Então, gente, primeira coisa aqui, eu tenho que saber quantos mols eu tenho de ácido e quantos mols eu tenho de base para seguir adiante. Antes disso, passe lá no nosso site, que é o fabricad.online, use o cupom Militares para você ter o plano Fábrica de Militares à sua disposição, com as matérias de humanas, de linguagens, com a correção de redação SpaceX, com as matérias de exatas, em que você vai ser preparado em alto nível para finalmente passar na sua prova e conseguir o seu sonho, tá bom? Então não esquece, vá lá e finalmente torne-se parte da nossa família. Continuando aqui, como eu estava dizendo, primeira coisa, antes de mais nada, né? Peguei essa questão, vou fazer o que primeiro? Achar o número de mols. E como é que você acha o número de mols? Cara, mesmo você que não sabe nada de química, isso aqui é uma regra de 3. 1 mol por litro quer dizer o quê? Em 1 litro eu tenho 1 mol. Então, em 100 mililitros, quantos mols eu terei? Né? Você pode simplesmente fazer isso. Né? Em 1 litro, eu tenho 1 mol. Então, em 100 mililitros, que na verdade são 0,1 litros, né? Quantos mols de HCl eu terei? Bom, quando você pega aqui e multiplica, você vai ver que isso vai dar que você vai ter um total de mols de 0,1. Então, teremos aqui 0,1 mol de HCl, tá? A mesma coisa vai ser feita agora aqui com o hidróxido de sódio. Então, basicamente, eu estou multiplicando a molaridade, né? Que molaridade é outra coisa, pelo volume, em litros. Então, o número de mols de NaOH é 0,75 vezes 0,4, o que vai dar, então, aqui 0,3 mol da substância. Ok. Bom, a reação de neutralização a qual ele se refere é a reação das mais conhecidas na química, que é ácido com base dando o quê? Sal mais água. Então, nesse caso aqui, a tal reação de neutralização da qual ele fala é a gente pegar o HCl, colocar para reagir com a base, dando então aqui um NaCl, né? Cloreto de sódio, mais H2O. Isso, na verdade, o que vai dar como resultado, né? Não tem importância para a gente. O que importa aqui no caso é o seguinte: eu tenho 0,1. Como assim? Isso já está equilibrado, né? Você tem aqui, ó, 2Hs, um oxigênio, oxigênio. A reação já está equilibrada. Então, a proporção que eu preciso para reagir entre ácido e base é de 1 para 1. Se eu
tenho aqui 0,1 mol, aí presta atenção, 0,1 mol de ácido clorídrico, e tenho 0,3 mol da base, significa que esse cara está em excesso. Foi por isso que a questão falou que você não teria toda a base aqui sendo neutralizada. Mas isso você consegue ver agora, sozinho, sem a ajuda do enunciado, né? O que poderia acontecer em outra questão. Você tem 0,1 mol aqui de HCl, com a relação de 1 para 1, isso demanda 0,1 mol também de NaOH. Ué, e aqueles outros que faltam para chegar a 0,3? Justamente são o excesso de NaOH que eu tenho. Como assim excesso? Você usou todo ele? Você usou 0,3 mol na reação? Não, você só usou 0,1. Então o excesso é 0,3 menos 0,1. O excesso é quanto que você ultrapassa desse 0,1. Que aí você vai ter 0,2 mol. Porque assim, gente, uma questão como essa, que tem excesso, ou pode ser que tenha excesso de base, ou pode ser que tenha excesso do ácido. Se fosse excesso do ácido, era depois ver como que o ácido se dissociava em íons H+, e calcular o pH, não, o menos log da concentração de H+, em cima disso. Como nesse caso quem sobra é a base, eu tenho que ver agora como que isso se dissocia em Na+ e OH-, né? Como que ele se separa, quanto de OH- que eu vou ter. Nesse caso é tranquilo, porque tanto a base quanto o ácido são fortes, ou seja, tudo que eu tenho de mol de base NaOH vai se dissociar com OH-. Tudo que eu tenho de ácido HCl vai se transformar em H+, mas se fosse, por exemplo, um ácido fraco, uma base fraca, teria que ir alfa, aí teria que fazer aquela tabelinha de dissociação e papapá, ia dar um trabalho a mais. Nesse caso, não. Nesse caso, o que vai acontecer, né? Se eu sei que eu tenho isso aqui como sendo forte, dizer que eu tenho ali sobrando ainda 0,2 mol de NaOH, respeitados os coeficientes de equilíbrio, que já tem equilíbrio, né? Tá tudo aqui certinho. Então, é 1 mol daqui, gerando 1 mol dali de OH- não hidroxila, e aí você vai ter 0,2 mol aqui de OH-. Porque essa concentração que eu preciso, perdão, essa quantidade, é dessa quantidade que eu preciso para chegar ao POH. Porque se eu estou lidando com OH-, primeiro eu vou pelo POH. Se fosse numa que tivesse excesso de ácido, aí iria gerar H+, aí eu iria direto para o pH, tá? Que é até a pergunta da questão. Mas atenção, pay attention please. Houston, we have a problem, tá? Toma cuidado, olha a casca de banana, olha a nasca de bacana, que você aqui tem a quantidade de mols. E como você faz pH ou pOH, o que entra lá no cálculo, né, naquele logzinho maluco que se faz na fórmula, é a concentração. Então a concentração é dividir quantos mols eu tenho pelo volume. E outra coisa não pode ser ignorada. Você está misturando 100 ml daqui com 400 dali. Então qual é o volume final, bebê? Se eu misturei 100 ml com 400 ml, o volume final ao qual eu cheguei é de 500 ml, ou, mais carinhosamente, meio litro. Então eu vou ter que dividir para achar a concentração, isso daí por meio litro, professor Fortão? Vai. Ô, neném. Ô, meu pai. Então a concentração de OH-, tá? Vai ser 0,2 mol, que é mol por litro, né? Então tem que dividir por litro. Por 0,5, o que vai dar 0,4 mol por litro. Aí sim, para calcular o pOH, é em cima desse valor que você vai fazer a continha mais conhecida do Brasil em química, que é menos log da concentração disso. Na verdade, é a mais conhecida do pH, tudo bem. Então aqui, ó, você vai ter o quê?
Ih, professor, não lembro dessa conta não. Não fala isso não, que eu não lembro da conta. Você está me deixando meio bolado, que eu não sei essa matéria não. Então, olha só, gente. O que você faz agora aqui? Quando você tem a concentração de OH-, achar o POH é você calcular menos a concentração, menos o log, perdão, da concentração de OH-. Cuidado, que algumas provas chamam esse menos log de colog, tá? Aproveitando aqui, cuidado. Se você pega o examinador no ano muito revoltado com a vida, isso aqui é a mesma coisa que colog, ou seja, só para encher o saco, né? Que fala que é menos log direto é melhor, né? E aí, meu querido, pronto. Você tem que o POH, ele vai ser menos log de 0,4. A questão deu que o log do 4 é 0,6. Como que eu me viro ali? 0,4 é 4 sobre 10. 0,4 sendo 4 sobre 10. Log do quociente, como é que você faz, gente? É o log do de cima menos o log do de baixo. É o log desse menos o log desse. Log do 4 foi dado pela questão, é 0,6. Log de 10 é igual a 1. Então pronto, ó, você vai ter aqui 0,6, vai ter aqui 1. 0,6 menos 1 é menos 0,4, mas com menos na frente fica mais 0,4, tá? POH, tá bom? Então, você vai ter aqui que o POH ele é igual a 0,4. Mas a questão não quer isso, ela quer o pH. Bom, gente, mas aí também é uma parte padrão e básica dessa matéria, você saber o quê? Qual é o link que interliga pH com pOH? A soma dos dois tem que dar sempre 14. Então aqui, ó, lembra do professor, a soma tem que dar sempre o quê? Fortinho. Então você vai ter o quê aqui, ó? Fica aqui, pH mais pOH vai dar 14. Aí você vai ter que o pH mais 0,4 é 14. Ou seja, o pH vai dar 13,6, tá bom? Então tá aqui, tá? Você vai ter aqui, se eu não me engano, a letra A na questão. Então tá aí uma questão padrão de físico-química das especiais. Vou dar frente para você printar a tela, ver se tá tudo bem. Ok? E que isso sirva para você, com certeza, espero te ajudar, mesmo você que ainda não é nosso aluno, a fazer várias questões e acertar e gabaritar, se Deus quiser, a prova da PrEP, tá bom? Fique com Deus, um forte beijo. Tchau, tchau. Valeu, galera. Bom, pessoal, a próxima questão aqui é o seguinte, joga na tela. Ele fala, então, a seguinte coseta. Considere uma solução aquosa de HCl de concentração 0 mol por litro completamente dissociado, grau de dissociação igual a 100%, e tomando-se apenas 1 ml dessa solução e adicionando-se 9 ml de água pura, produz uma nova solução e ele quer saber o valor do potencial hidrogênio iônico, ou seja, o pH dessa nova solução. Potencial hidrogênio iônico, para quem não sabia, é o pH, tá? Volta para mim. Perfeito. Bom, galera, essa questão aqui é bem direta e reta, tá? Que é uma questão de dissolução. Você não mexeu no número de mols que eu tenho de HCl. Você está mexendo na concentração dele. A concentração dele inicial é 0,1 mol por litro. A concentração final eu não sei, que é justamente dela que sai, no caso, o pH. O volume inicial é 1 ml e o volume final é 1 ml mais os 9 que eu adicionei. Então, 10 ml. Por isso que é uma dissolução. Ele apenas pegou aqui, tá? E pegou e mudou, no caso, o volume que eu já tinha antes. Ok, gente. Aí, o que vai acontecer? Quando você tem isso daqui, você pode fazer um passo a passo, ver quantos mols eu tinha antes. E aí, agora, esse volume final, dividir esse número de mols por esse volume. Ou simplesmente usar algumas expressões que a gente aprende na parte de soluções, que é o quê? M1V1
igual a M2V2. Então, se você não quiser fazer passo a passo, é só fazer o quê? Concentração, molaridade inicial, vezes volume inicial, igual a molaridade final pelo volume final. E é isso, acabou, valeu. Tá? Então, você vai ter 0,1 vezes o volume inicial, que é 1 mililitro, igual ao M2 pelo volume final, que é de 10 mililitros. Não precisa passar para litro, não. Cara, desde que os dois aqui estejam em ambos os lados na mesma unidade, mililitro e mililitro, não tem problema, porque isso vai ser cortado em ambos os lados, tá? Então, é só você agora ter, no caso, a percepção de que se a molaridade inicial era mol por litro, é claro que também a molaridade final vai sair alguma coisa que é mol por litro. No caso, vai acontecer o quê? Você vai ter que 0,1 será igual a 10 vezes M2. Ó, o que é 0,1, meu querido? É 10 a menos 1. Então, se eu pego algo que é 10 a menos 1 e divido por 10, ó, aí matemática, galera. Você vai estar dividindo potências de mesma base. E aí repete a base e faz o quê? Fala pro tio, subtrai os expoentes, tá? Isso vai dar 10 a menos 2. 10 a menos 2. Ok. 10 a menos 2. Tá? Então, a concentração final de, no caso, HCl é de 10 a menos 2 mol por litro. E como ele fala que o grau de dissociação é 100%, isso significa que eu ter essa concentração de HCl é o mesmo que a gente tem, no caso aqui, essa concentração de H+. Porque toda vez se dissocia, você não vai ter que fazer aquela tabelinha para ver, né, quanto que surge H+. É direto. Se eu tenho 10 a menos 2 aqui, eu terei um de concentração 10 a menos 2 também ali, tá? E é isso que interessa para que a gente, no caso, calcule o pH da solução. Saber em mol por litro quanto de H+ que nós temos. Então, questão padrão vai dar menos log da concentração de H+, vai dar menos log de 10 a menos 2. Perfeito? Então, você vai ter aqui. Aí é só jogar o menos 2 para frente. Menos 2 encontra o menos 1. Oi, amigo, vai ficar 2 no final, né? Que ficaria 2 log de 10. Mais log de 10 vale 1. Então, no final, esse pH é igual a 2, tá bom? Então, vê aí se ficou tudo certo. Você dá frente para você printar. E não esquece, mais uma vez, passa lá no nosso site e acessa o plano Fábrica de Militares para você se preparar com a gente para a PrEP e ser um vencedor finalmente, tá bom? Então, ficamos por aqui. Um beijo para você, um abraço e até mais, galera. Valeu!